Ainda sobre eleições, uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso causou grande repercussão nesta quinta-feira. Em entrevista exclusiva ao nosso repórter, o Matheus Meirelles, o tucano comentou o registro da candidatura de Lula e falou numa eventual aliança entre PT e PSDB no segundo turno. Ô, Reginaldo, solta aí a matéria do nosso Matheus Meirelles e depois eu vou trazer aqui para a nossa turma debater. Solta aí. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que, apesar de esforço, o PT sabe que Lula está inelegível. Nesta quarta-feira, durante evento na Fundação FHC, o tucano comentou sobre a apresentação ao Tribunal Superior Eleitoral do registro de candidatura do petista, com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice. Fernando Henrique Cardoso destaca que Lula se enquadra na lei da ficha limpa e que é preciso cumprir as normas. Questão da inelegibilidade. Existe uma lei chamada de ficha limpa, que foi feita no período do presidente Lula, e que é uma lei que diz que se a pessoa for condenada em segunda instância, não pode ser elegível mais, não é candidato. Então, claro que o PT sabe disso, ele está fazendo um esforço de divulgação da proposta dele, do PT, da posição do presidente Lula, mas sabe que o resultado vai ser o que a lei manda. Questionado sobre a disputa eleitoral, Fernando Henrique Cardoso aponta também que não seria contra um apoio mútuo entre PT e PSDB, caso um dos partidos chegue ao segundo turno. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós vamos, espero que o PSDB vá para o segundo turno. O PT deve esperar a mesma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Agora, eu nunca fechei portas para nenhum tipo de relacionamento com partidos. Eu acho que depende das circunstâncias. Eu não serei eu que serei objeção para isso. Sobre a disputa entre PT e PSDB, potencializada nas últimas eleições, Fernando Henrique Cardoso disse que é contra a polarização. Para a FHC, variação e abertura são importantes para a democracia. E aí, Vera Magalhães, o que você achou da declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com essa enorme repercussão aí? É muito ruim para o PSDB a declaração dele, né? Embora não seja nada novo e diferente do que ele já falou. Já falou na entrevista que concedeu, inclusive, a nós, a mim, ao Tiago Berraich, ao professor Marco Antônio Villa, recentemente, que ele não acha o fim do mundo, eventualmente, PT e PSDB estarem juntos. É uma tese antiga dele, remonta a primeira vez que eu me lembro de ter visto o Fernando Henrique falando abertamente sobre isso, foi num diálogo com o senador, ainda senador Cristóvão Buarque, ele logo depois de sair da presidência, quando ele disse que PT e PSDB na gênese não eram tão diferentes, mas que acabaram polarizando na política e naquela época disputavam quem comandava o atraso. Então, ele fala isso de tempos em tempos. Também não acho que seja o Fernando Henrique a ditar a política de alianças do PSDB. Ele está muito afastado disso. Então, primeiro, ele não fala pelo partido e acho que presta um desserviço ao partido ao falar dessa maneira. Por quê? Porque associa o PSDB à centro-esquerda, quando o partido, para se viabilizar e dentro da sua estratégia, da sua própria estratégia, pensa em ocupar um espaço de centro-direita, tirando Jair Bolsonaro eventualmente de um segundo turno para aí disputar contra o PT. Então o Fernando Henrique não só duvida dessa possibilidade, coloca em xeque a possibilidade do Geraldo Alckmin ao segundo turno e diz que, não estando, deveria se alinhar à esquerda, o que dificulta muito a tarefa dele do primeiro turno, que é justamente conquistar os chamados territórios azuis, que é onde o PSDB tradicionalmente tem voto. Então, estrategicamente, é muito ruim. Natural que o Bolsonaro tenha usado isso. Nos primeiros momentos do dia, ele já postou o vídeo. É algo correto para ele, do ponto de vista da estratégia, porque carimba no PSDB a pecha de esquerdista. Algo que para o partido agora é fatal às suas pretensões de crescer. Então, acho que o Jair Bolsonaro fez um uso inteligente da fala do Fernando Henrique, que para o PSDB é desastrosa. E o staff do Alckmin deve ter adorado, né, Andreasa? Patrick Santos, que coisa, que fase. Olha, o fantasma aí, o elemento oculto nessa fala e nessa reflexão, evidentemente não declarado, é o Jair Bolsonaro. O PSDB é objetivamente, programaticamente, um partido social-democrata. Portanto, no espectro político-ideológico, é um partido de centro-esquerda. Foi assim concebido. No entanto, em decorrência da polarização histórica com o PT, que tomou a esquerda para si,
hegemonicamente, o PSDB passou a ser percebido pelo eleitor brasileiro e está cristalizado nesse lugar como direita, ou vá lá centro-direita. Não é, mas eu estou falando aqui em termos de percepção eleitoral. Eu avisei aqui nesse programa, se eu não me engano, na segunda-feira, alertei sobre a armadilha que o Haddad criava. Ao cantar o PSDB para si, projetando uma aliança no segundo turno, uma aliança virtuosa, como ele certamente crê, contra o Jair Bolsonaro. Tudo bem, para o Haddad está certo, ele precisa desse apoio caso chegue ao segundo turno contra o Bolsonaro. O problema é o PSDB acreditar nisso, era o PSDB acreditar nisso e cair nessa armadilha como caiu, pelo menos em parte. Caiu para a exploração dos adversários. Ao fazer isso, ao dar esse canto e o PSDB, ou parcela do PSDB morder a isca, o Haddad faz duas coisas. Ele diminui a posição político-eleitoral do Geraldo Alckmin e escolhe o Bolsonaro como seu adversário. Exatamente isso que aconteceu e o PSDB, apaixonado historicamente pelo PT, mais uma vez mordeu a isca. Vai lá, Madu. Eu tenho, antes de mais nada, eu gosto sempre de reafirmar que tenho o maior respeito e admiração pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi um dos poucos estadistas que esse país conheceu. No entanto, né, ele se equivoca de quando em quando, como ele se equivocou, por exemplo, na ocasião do mensalão, né, quando ele devia ter forçado a abertura o PSDB devia ter forçado a abertura do processo de impeachment do presidente Lula, e não fez, né, deixando que ele ia sangrar. Deu no que deu. Não foi que foi pior para o Lula, não, foi pior para o Brasil, né? O PSDB não pensou no Brasil. Um equívoco tremendo, equívoco histórico. Eu acho que essa afirmação que ele fez, apesar de, pelo menos pela gravação, é um pouco ambígua, não é tão enfática, mas no geral você pode tirar exatamente essa mensagem, né? A hipótese de uma eventual aliança com o PT, né, num eventual segundo turno. Eu vejo essa questão como uma questão de fundo, não como uma questão assim pragmática, numa questão puramente de resolução de um problema eleitoral, né, das próximas eleições do eventual segundo turno. Eu acho que a prática do PT, ao longo desses anos, já deixou mais do que claro que o Partido dos Trabalhadores não tem nenhum compromisso com o regime democrático. O Partido dos Trabalhadores não tem nenhum compromisso, né, com os fundamentos da ética humana, ou seja, não mentir, né, procurar falar a verdade, ter uma prática minimamente assim transparente, enfim, esses atributos todos que fazem com que a gente faça eventuais ligações políticas, acordos políticos com aqueles que pensam diferente da gente. Veja bem, eu não sou contra fazer acordo político. Eu acho que, na verdade, a arte da política é a arte da conversa, de fazer acordos. Mas você tem que estabelecer um perímetro para isso. Um perímetro ético, um perímetro de valores, um perímetro de princípios, né? Eu dificilmente faria qualquer tipo de acordo com o partido nazista, né, dado as suas posições de preconceito, enfim, essa coisa arada toda. Da mesma maneira, eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de acordo com o Partido dos Trabalhadores por conta da sua história e dos seus princípios, né? Você não pode fazer o acordo, você não pode assumir compromissos com um partido que tenha a democracia como um valor burguês, né, que não tem a democracia como um valor universal. Isso é uma questão de princípio, isso transcende a qualquer eleição. Então eu acho que foi uma declaração infeliz. Imagino que ele possa, ao contrário do PT, fazer uma autocrítica, pensar melhor, e também, isso está no discurso dele, uma opinião pessoal dele, não significa que seja do partido, nem que seja obrigatória, que seja adotado pelos militantes ou eventuais eleitores, de maneira nenhuma.